Oi, meu nome é Taluana, eu sou professora e pesquisadora na área de educação e também faço parte de uma associação que é a APEC, que é a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na Catalunha. E como eu faço parte da APEC, muitas pessoas procuram a associação perguntando sobre esse processo de homologação. A APEC não trabalha, não se dedica a isso, mas como eu passei pelo processo de homologação, na verdade eu estou passando, então eu resolvi compartilhar minha experiência, porque pode ser que ela ajude alguém que queira começar esse processo ou que já esteja aí nesse caminho. Na verdade, essa homologação faz 4 anos, né, que eu dei entrada e até hoje não está finalizada. Então, por isso que é importante, talvez, contar o processo para que vocês evitem cometer alguns erros, inclusive que eu cometi, para que não demore tanto. Eu fiz até um roteirinho aqui com todos os documentos, com todas as coisas, os prazos, e vou tentar ser o mais didática possível para explicar essa história aí, que na verdade é uma novela, mas não é uma novela brasileira, não, é uma novela mexicana e que não acabou. Então, vou tentar ser bem didática. Bom, primeira coisa, quando eu resolvi fazer a homologação, eu procurei um serviço em Barcelona, no caso, eu estava em Barcelona, mas eles também atendem, ajudam por e-mail, que se chama SARO, que é o Serviço de Acompanhamento ao Reconhecimento Universitário. Quando eu fui no SARO, eu já tinha juntado todos os documentos, cheguei lá, marquei uma hora, né, porque lá eles não atendem se você não marcar antes, com antecedência, levei todos os meus documentos e eles conferiram dizendo se estava faltando alguma coisa ou não. Então, esse serviço foi bacana, mas, enfim, é um serviço de apoio, eles não fazem a homologação para você, eles só te dão um papelzinho, até tenho guardado o papel que eles me deram, com todos os documentos que eu precisava, né, para o processo, e eles foram conferindo e falando, olha, a taxa de acreditação é essa e tal. Então foi interessante. Depois que eu fui no SARO, que eu descobri que estava faltando documento, graças a eles, né? Eu resolvi, então, ir atrás do que estava faltando para poder dar entrada. Então, eu vou falar dos documentos que eles me pediram inicialmente e esses documentos foram para homologar o meu diploma de pedagogia, licenciatura em pedagogia. Na Espanha, para você, porque pedagogia no Brasil é para você dar aula de educação básica, né, de primeiro ao quinto ano, e aqui na Espanha, a pedagogia é outra coisa. Então, eu pedi homologação para maestro de primária, que seria o equivalente à pedagogia que eu fiz no Brasil. Então, como que eu fiz para descobrir isso? Eu fui ler as leis, né? Claro, é muito difícil entender as leis, ainda mais em espanhol, um juridiquês assim, que é muito difícil, realmente. Mas eu fui ler com calma, tentando entender, para descobrir qual homologação, né? Enfim, qual seria o título que eu iria homologar, né? Pedir na Espanha. Por isso, uma coisa que, assim, que eu recomendo muitíssimo cada área é diferente, tem requisitos diferentes, então procure as, pessoas que fizeram homologação da sua área. Se você não conhece, leia a lei, né, com calma, pergunte, busque pessoas que entendem minimamente do assunto, porque é isso, né? Cada área é diferente. Inclusive, eu fui num encontro, né, numa reunião que foi feita aqui em Barcelona sobre homologação de diplomas e como mudou a lei e tudo mais, eu lembro que eles falaram de coisas assim muito específicas, né? Então, por exemplo, uma das coisas que o apresentador falou era, diploma de direito não se homologa, não tem homologação para direito. Era uma coisa que eu não sabia, né? Enfim, não tem homologação, mas você pode fazer equivalência. Então, tudo isso, procure a sua área específica para saber os passos da sua área, tá? Então, eu estou falando aqui para professor de primária. Algumas coisas são comuns para as outras áreas, mas enfim, eu vou explicar como foi. Bom, então, os documentos que eu precisei para dar entrada, que eu dei no dia 8 de novembro de 2021, né? Na época também, pessoal, eu fiz todo o processo em papel. Por quê? Diretamente. Eu estava em Barcelona na época,
Então, eu me organizei, marquei um horário no Ministério da Educação, lá na Carreira Bergara, na Rua Bergara, né? E levei os documentos em papel. Por quê? Porque eu não tinha um registro no sistema, enfim, né, um certificado digital que eles pedem para você entrar diretamente no Ministério das Universidades e fazer por lá. Como eu não tinha esse registro, eu falei, eu vou dar entrada em papel. Hoje eles não aceitam mais, tá? Então você tem que fazer tudo no sistema, e aí você precisa fazer um registro, um certificado digital para poder enviar os documentos e dar entrada nesse processo. O que é ótimo, porque tudo que acontece no seu processo você pode ir acompanhando, né? Eu não tive essa opção, porque como entreguei em papel, todos os processos, cartas, eles mandavam a carta pelo correio para mim. Eu achava que eles iam enviar por e-mail, e claro, para minha surpresa, depois eu mudei de casa, teve carta que foi para outro lugar, enfim, para o lugar onde eu morava antes, então isso atrasou ainda mais o meu processo. Então, essa é uma coisa que é importante vocês saberem, que hoje é tudo pelo sistema, tá? Bom, então os documentos que eu precisei, né? Na época eu dei entrada com passaporte, eu não tinha NI nem DNI. Quem tem já um documento NI, um DNI, que são os documentos daqui da Espanha, né? Como se fosse um RG, é importante dar entrada com esses documentos já. Então eu usei passaporte na época. O que eles me pediram, né? O diploma. O diploma de pedagogia, o que eu precisei fazer? Eu fiz a apostila de AIA no Brasil e depois pedi para traduzir com um tradutor juramentado. Tem que ser um tradutor que seja juramentado para que eles aceitem, tá? É caro fazer a apostila de AIA e traduzir? É caro, gente. Eu lembro, eu tô até com papel aqui que na época que eu pedi, fiz a apostila de AIA, não só no diploma, mas no histórico também, eu paguei mais ou menos uns R$ 500. E isso faz já alguns anos. Mais a tradução foi um outro preço. Então, assim, é um processo caro e que você precisa, então, se organizar com antecedência, até financeiramente, para poder fazer. Bom, então foi o diploma com a apostila de AIA e a tradução, o histórico escolar também traduzido e com a apostila de AIA, e também um outro documento que eles pedem, que são as ementas do curso que você fez. Então, esse documento foi o que eu mais tive dificuldade, porque eu não sabia, eu falei, mas onde que eu vou pedir isso? Claro, depois eu fiquei sabendo que era na universidade onde eu estudei, eu mandei um e-mail e solicitei um documento com todas as disciplinas, precisa ter carga horária, precisa ter processos de avaliação, então são as ementas da disciplina. Aí você vai falar, nossa, mas você tem que traduzir esse documento, porque só essas ementas, para mim, né, no meu curso de pedagogia, foram 97 páginas. Ainda eu falei, meu Deus, se eu tiver que traduzir isso, é impossível, né, vai ficar caríssimo. E na verdade, não. Nessa ementa, eles têm que colocar uma folha de rosto dizendo, né, que é a universidade que emitiu aquele documento, que tem tantas páginas, com o seu nome e tudo mais, e você só vai traduzir essa página de rosto, essa página inicial. O resto você não precisa traduzir, tá bom? Então, isso é uma coisa também que me surpreendeu e é importante saber, porque é um documento realmente é um calhamaço, assim, e bem complicado de traduzir tudo. Além disso, né, eles pedem o diploma de espanhol. E aí o diploma, gente, tem que ser aquele certificado que é válido, né? No caso é o DELE, né, que você faz lá no Instituto Cervantes a prova ou faz o curso lá e depois se apresenta para avaliação. No caso, quando eu fui no SARO, que eu disse, eles me fizeram uma orientação geral e eles falaram que eu precisaria do B2 de espanhol. Eu já tinha o B2, eu falei, ok, vou apresentar. E por fim, o último documento foi uma taxa, e na época eu paguei 164,85 euros. Então, retomando, passaporte, diploma, histórico com as ementas da disciplina, o diploma de espanhol e já são esses 5 documentos. Lembrando da tradução, da apostila, daqueles que eu já disse. Bom, fui e entreguei todos esses documentos e esperei a resposta do Ministério das Universidades. Bom, depois de 1 ano e 5 meses, ou seja, assim, fiquei esperando todo esse tempo, eles me responderam
né, me mandaram uma carta, como eu disse, pelo correio, chegou na minha casa, e essa carta dizia que, como os maestros de primária, quando eles terminam a graduação aqui, eles têm o nível C1 de espanhol, então eu teria que apresentar também o C1 em 3 meses. Quando eu recebi essa carta, sério, eu falei, não acredito que eles demoraram 1 ano e 5 meses para me dizer que uma documentação está incorreta, né, que eu precisaria do C1 de espanhol. E aí fiquei desesperada, né? Por quê? Eles diziam que tinha que apresentar o diploma de C1 em 3 meses. Eu falei, é impossível, porque como eu já tinha feito o processo do B2, né, o Instituto Cervantes, se eu não me engano, eles fazem prova a cada 2 meses, a cada 6 meses, desculpa. Então eu sabia que em 3 meses eu não ia conseguir esse diploma de C1, até para me preparar e tudo mais. E aí eu, conversando com uma amiga, que também pediu homologação aqui, e falando para ela, aconteceu a mesma coisa com ela. Ela falou, Talana, eu também precisei apresentar um diploma. Ela falou, faz e manda. Por quê? Porque eu pensei, tá, eles vão cancelar meu processo e acabou. Eu vou ter que entrar com outro processo, né? Abrir tudo de novo. Ela falou, não, é impossível você fazer isso em 3 meses. Então, vai lá e manda, que eu acho que eles aceitam, né? Provavelmente eles vão aceitar, porque ela tinha feito mesmo e haviam, né? Tinham aceitado. E aí foi o que eu fiz, corri atrás para poder fazer a prova, consegui o diploma do DELE de C1 depois de 1 ano, mais ou menos, que eu fui, né, até para eu me apresentar à prova e tudo mais. E aí, quando eu tinha o diploma do DELE, eu marquei uma é, uma cita, né, que eles falam aqui no Ministério da Educação, para apresentar o diploma. Eu falei, pode ser que chegue lá, a moça não queira receber, porque falou, olha, já passou os 3 meses. Mas não, eles não falam nada, eles simplesmente perguntam o que que você quer enviar. Ah, é isso, né? Como se fosse no sistema, você vai enviar, eles vão analisar. E aí enviei o diploma de C1 de espanhol. Depois disso, eles demoraram mais ou menos uns 8 meses para avaliar a minha documentação. Nesses 8 meses, né, depois que eu tinha enviado o diploma de C1, eu recebi uma carta de novo, né, do Ministério dizendo que a avaliação tinha sido favorável condicionada. O que que é isso? Que eles eram favoráveis à homologação, mas que eu precisaria fazer algumas disciplinas que faltariam para eu ter o diploma homologado. E aí, quando eu fui ver, né, as disciplinas que eles me pediam para cursar, na pedagogia, eu via que tinha 12 ECTs, que são os créditos, né, da área de artes, 12 de educação física, que essas realmente eu não tinha feito no Brasil, né, no curso de pedagogia a gente não tinha essas disciplinas, mas eles pediram também 12 de matemática e 20 de estágio. E aí, claro, essa de matemática e o estágio eu já tinha feito. Eu fiz muito estágio, fiz, né, a disciplina de matemática, e aí eu falei, uau, eu vou ter que fazer muita coisa e para conseguir convalidar, né, fazer essa homologação e enviar para o ministério. E como eu já tinha feito essas duas, eu falei, eu vou escrever uma alegação. Por quê? Porque na carta dizia, né, olha, se você não está de acordo, né, você pode apresentar uma alegação em 15 dias ou aceitar essa avaliação também nesse prazo para que você dê continuidade ao processo. E aí, o que eu fiz, né? Muitas pessoas me falaram, ai, não adianta fazer alegação, é, não vale a pena, tipo, eles vão demorar mais, não vão aceitar e tudo mais. Mas eu falei, já demorou tanto, eu falei, eu vou tentar. Porque como eu já tô nesse processo, já está se arrastando por anos, eu falei, e outra, né? Eu ia ter que fazer muito estágio, né? E é caro. É caro você estudar numa universidade espanhola e fazer as disciplinas. Então, quando eu fui ver os preços, quando eu fui ver o tempo que eu ia levar para fazer esses estágios, eu falei, eu vou tentar fazer uma alegação. E aí eu escrevi uma carta, né, no prazo dos 15 dias, explicando tudo que eu já tinha, dizendo, olha, eu já tenho isso, uma carta assim de uma folha e meia no máximo, e adjuntei um monte de documento. Então, assim, todos os documentos que comprovavam que eu já era professora no Brasil,
das disciplinas que eu tinha feito, a ementa, os parâmetros curriculares de matemática, eu coloquei tudo, assim, foi um calhamaço também de documento e mandei para o Ministério para eles analisarem. Bom, pensei, vai demorar mais um ano, né, para eles analisarem. E, para minha surpresa, não. Eles demoraram 3 meses para me responder a alegação, e a alegação foi favorável. Então, eles aceitaram a alegação, eu fiquei super feliz, que eu falei, nossa, enfim, alguma coisa tá, né, dando certo. E aí, eu precisaria fazer só os 24 créditos, né? Para vocês terem uma ideia, um ICT, um crédito, ele equivale a mais ou menos entre 25 e 30 horas de aula, né? E aí, com essa resolução, né, de que eu teria que fazer esses 24 créditos, e uma coisa também que vem na resolução, que eu tenho 6 anos para apresentar isso, que depois de 6 anos aí eles encerram o meu processo se eu não apresentar. Mas aí eu fui atrás, de universidades, e aí eu queria fazer online, não queria fazer presencial, e isso foi uma outra novela. Aliás, está sendo uma outra novela, porque não foi tão simples assim conseguir uma universidade que tinha os créditos que eu precisava fazer e que me respondiam, né? Me orientando, dizendo, olha, essa disciplina corresponde a esse crédito ou não. Mas, enfim, isso é um tema talvez para um outro vídeo, se alguém tiver interesse, eu posso explicar. Mas, enfim, contando desde do início do processo até hoje, já deu mais de 4 anos. Como eu disse, teve erros meus, né, de apresentar documento que não estava adequado, mas que tampouco, por exemplo, quando eu fui no SARO, ninguém sabia me dizer, ninguém me disse, ninguém me orientou que eu ia precisar do C1 em espanhol e não do B2. Então, assim, também tem uma questão, assim, de dificuldade de ter informação, né, a respeito do processo. Então, o que que eu diria assim de dicas para quem vai começar ou já está no processo? Bom, para quem vai começar, primeiro, né, leia os requisitos da sua área. Leia com paciência, um dia que você tiver assim, sabe? Enfim, com vontade de ler. E também procure pessoas que sejam da sua área. Tenta buscar alguém que tenha passado pela experiência. Isso é super importante. Além disso, uma coisa que eu digo assim, se planeje com antecedência. Eu me planejei com antecedência, estou há 4 anos e ainda não terminei o processo. Então, assim, faça tudo o quanto antes. Peça os documentos, leia as leis, né? Vê como que é o sistema para você dar entrada, porque demora muito. Outra coisa também, né? Apresente outros documentos além dos que eles pedem. Por exemplo, né, depois do processo, quando eu vi essa questão do espanhol, eu fui ler, fui ver vídeos no YouTube, e aí teve gente que falou, olha, eu tinha mestrado, eu apresentei um diploma de mestrado também no processo. Eles aceitam tudo que você apresentar. Então, assim, se você tiver outros diplomas, requisitos e tal, que você possa complementar na sua documentação, eu colocaria também. Por exemplo, hoje, como eu disse, eu tenho doutorado. Se eu soubesse, eu tinha posto o diploma de doutorado também na análise do documento. Apesar disso não ser requisito e tal, mas talvez pudesse me ajudar em algum outro requisito que eles consideram que são importantes, né? E por fim, também, uma coisa que eu acho importante, compartilhe o seu processo, porque não é fácil, muita gente tem a ilusão de que a homologação vai ser rápida, vai ser fácil, né? Saiu uma lei na Espanha de que eles iriam fazer a homologação em 6 meses, mas de verdade eu não conheço ninguém que tenha homologado o diploma em 6 meses, ninguém mesmo. Se inclusive você conseguiu fazer isso, comenta aqui, dá as dicas, porque todas as pessoas que eu conheço, o processo durou muito mais que um ano. E é isso, eu queria compartilhar, eu espero que esse vídeo ajude as pessoas que estão aí, né, começando, não desanima, porque realmente, quando a gente tem noção do que a gente vai enfrentar pela frente, né, que vai vir pela frente, a gente também baixa um pouco as expectativas e, enfim, né, e tem mais paciência com o processo. É isso. Um abraço e até a próxima.